Olá, muito boa noite para você. Mais 3 óbitos são confirmados e Patos de Minas chega a 107 mortes por Covid-19. O prefeito disse que o ritmo de contágio no município é 30% maior do que a média no estado. 81 novos casos da doença são registrados em 24 horas. Na edição desta sexta-feira você vai ver também. Jovem morre e 4 ficam feridos em acidente com capotamento de veículo na BR-354. 10ª região promove passagem de comando com presença do vice-governador de Minas. Perícias presenciais na agência do INSS em Patos de Minas serão retomadas na próxima semana. Tem o futebol. Com o técnico interino, o Cruzeiro fecha participação na Série B do Brasileiro. Na reta final do Brasileirão, Atlético joga de olho na briga pelo título. O RT se prepara para o Mineiro e anuncia reforços e jogo amistoso. E mais. Justiça determina redução dos salários de prefeito, vice-prefeito e secretários em João Pinheiro. Vacinas da Coronavac e AstraZeneca são entregues à Superintendência Regional de Saúde em Patos de Minas. Visitas são suspensas no presídio Sebastião Satiro após contágio de coronavírus entre detentos e servidores. Tem ainda a nossa análise de notícias agora no NTV News, que já está no ar. Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam no final da noite desta quinta-feira a ocorrência de um gravíssimo acidente na BR-354, no quilômetro 238, trecho localizado entre os municípios de Patos de Minas e Lagoa Formosa. Um rapaz de 21 anos morreu e outras 4 pessoas ficaram feridas. Motorista de 19 anos confessou ter feito uso de bebida alcoólica antes de dirigir e não possuir CNH. Ele seguia no sentido da cidade de Lagoa Formosa a Patos de Minas, quando em certo momento, ao fazer uma ultrapassagem, perdeu o controle, saiu da pista e capotou. Além do motorista, haviam 4 passageiros, sendo que um deles, Jean Carlos da Silva, de 21 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. Os outros passageiros, de 16, 17 e 25 anos, foram socorridos por equipes do Corpo de Bombeiros para o Hospital Regional. O resultado do teste de etilômetro do motorista foi positivo para uso de álcool. Ainda segundo os militares rodoviários, os passageiros também confessaram que fizeram uso de bebida alcoólica na cidade do Carmo do Paranaíba. A 10ª Região da Polícia Militar realizou na manhã de hoje a solenidade de transição de comando, que foi presidida pelo vice-governador do estado, Paulo Brandt. Quem deixa o comando da 10ª Região da Polícia Militar é o coronel Valdemir Soares Ferreira, policial militar desde 1994. Ele destaca que nesse período à frente do comando, muitas conquistas foram alcançadas. Nós conseguimos muitas coisas, mas aprendemos bastante com os policiais, tivemos uma cooperação muito boa, reduzimos bastante a criminalidade, principalmente a questão dos crimes violentos, e conseguimos fazer a implantação do Colégio Tiradentes no ensino fundamental 1, conseguimos a digitalização da rede rádio, então várias conquistas, mas a maior delas foi verificar que a tropa realmente respondeu ao nosso chamado, ao nosso comando. Eu acho que, pelo que eu conheço, do novo comandante, ele vai dar continuidade a algumas estratégias, obviamente tem outras em mente, mas sempre essa proximidade com a comunidade, a polícia comunitária, o serviço das bases, bem localizados, ao alcance da população, a ostensividade, a presença policial nos locais necessários, isso tudo é uma situação, uma estratégia da Polícia Militar. O vice-governador do estado, Paulo Eduardo Rocha Brant, também esteve presente na cerimônia e enfatizou que há um processo contínuo de melhorias na segurança pública de Minas. A PM ela trabalha muito em cima de um planejamento estratégico e ela tem cumprido rigorosamente essa programação. Tem todo o processo de incorporação de novas tecnologias, nós estamos anunciando agora em fevereiro a entrega de aproximadamente 800 novas viaturas. Há todo um processo contínuo de melhoria, que é um processo contínuo porque em Minas Gerais, desde 2017, os índices de criminalidade têm caído vertiginosamente ano após ano. E Minas está caminhando para ser rapidamente o estado mais seguro do Brasil. Quem assume agora o comando é o coronel Wesley, que estava à frente do comando do 17º Batalhão da Polícia Militar em Uberlândia.
Com 27 anos de profissão, ele atinge a patente máxima da Polícia Militar em Minas Gerais. Ele comandará mais de 1.000 policiais distribuídos nos 23 municípios de abrangência da 10ª região. A proximidade da Polícia Militar com a comunidade será o ponto de partida para fortalecer a segurança pública nos municípios. Eu sinto que a gente precisa buscar uma maior proximidade com a comunidade de Patos de Minas. Eu tenho percebido que há um distanciamento entre a Polícia Militar e a comunidade. Nós já estamos adotando posturas para que isso minimize. Por exemplo, nós tivemos a presença da aeronave Pegasus aqui, além do policiamento preventivo que ela faz. Foi uma oportunidade da gente se interagir com as comunidades mais carentes, as crianças puderam se aproximar da equipe, da aeronave propriamente, fazer voos. E nós vamos desenvolver na quinta e na sexta-feira agora uma campanha solidária que chamamos Campanha Mão Amiga, que vai representar uma distribuição de 80 cestas básicas. A viatura vai na residência da pessoa para fazer essa entrega. São famílias que já estão previamente cadastradas para poder receber esse tipo de ajuda em momento de dificuldade que estamos vivendo. Depois do intervalo, os gestores regionais elegem nova diretoria do Cisreuno. Mais 2 cartórios e registros de imóveis podem ser implantados em Patos de Minas. E perícias presenciais na agência do INSS em Patos de Minas serão retomadas na próxima semana. Gestores de diversos municípios da macro-região participaram nesta sexta-feira de uma assembleia do consórcio da Rede de Urgência e Emergência da região Noroeste, o Cisreuno. O principal objetivo da iniciativa, que se arrasta ao longo dos anos, sem uma definição, é a implantação da Rede de Urgência e Emergência, um SAMU regional propriamente dito. No encontro de hoje, a equipe técnica fez a apresentação das contas de 2020, que foi aprovadas sem ressalvas. A reunião promoveu também o processo de eleição da nova diretoria. Por aclamação, foi eleito para presidente o prefeito de João Pinheiro, Edmar Xavier Maciel, e para vice-presidente a prefeita de São Gotardo, Denise Abadia Pereira de Oliveira. Portanto, são gestores da micro-região que se reuniram para falar de uma situação da macro, né? Já que o Cisreuno, né, tem aí a capacidade de movimentar todo o Noroeste com esses atendimentos médicos, e é um sonho antigo desses gestores de diversos municípios para que isso seja implantado. Quem sabe agora, depois de tantos anos, ocorra, né? Depois de quase um ano fechada, a agência do INSS em Patos de Minas já tem data para voltar a realizar as perícias presenciais. A retomada dos serviços ocorre após a iniciativa da OAB em conjunto com o Ministério Público Federal. O atendimento presencial ao público nesta agência do INSS está suspenso desde março do ano passado. A agência está há 10 meses fechada e muitas perícias canceladas. Um prejuízo e tanto para quem precisa do serviço previdenciário. Nessa semana, uma inspeção foi feita na agência para verificar a disponibilidade ao retorno. Nesta quinta-feira, as condições do local foram aprovadas e as atividades presenciais retornaram no dia 4 de fevereiro. A pressão foi feita pela OAB de Patos de Minas, visto a necessidade do serviço na cidade. Como a agência de Patos não havia retomado, desde o cancelamento, as nossas perícias aqui estavam sendo direcionadas para cidades vizinhas, como Uberlândia, Uberaba, Paracatu, o que dificultou ainda mais a condição dos nossos segurados aqui, porque se eles não têm condição de trabalho, muito menos de se deslocar para uma cidade vizinha para essa realização. Para funcionar, a partir de agora, a agência vai adotar todos os critérios de proteção sanitária. Dentre eles, uso de máscara, distanciamento social, limpeza das mãos e asepsia das salas cada vez que o beneficiário acabar de ser atendido. Vistoria foi realizada no dia 27 de janeiro, já foi aprovado pelo engenheiro, pelo supervisor e pelo perito, né, responsável ali. Já, segundo informações da agência também, já foi contratado o profissional que vai participar em colaboração aí da sanitização das salas, né, de realização de perícias. E a partir de então, a partir do dia 4 de fevereiro de 2021, na próxima quinta-feira, a agência de Patos de Minas já estará aberta para a realização de perícias presenciais, atendendo sim o protocolo aí de prevenção contra o Covid. Segundo a presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB, no período em que esteve fechada, a agência acumulou processos e perícias. A cidade de Patos de Minas ela é uma cidade polo, ela atende as cidades, várias cidadezinhas aqui da região, como Presidente Olegário, Lagoa Formosa, Carmo, Rio Paranaíba. Então, as cidades que não têm agência do INSS aqui da região são atendidas aqui na nossa cidade.
Então, eu acredito sim que nós temos uma grande demanda represada, porque a agência está fechada desde março do ano passado. E as antecipações que foram realizadas, com certeza elas não atenderam todos os segurados, e ainda tem aquelas situações dessas antecipações que vai enquadrar em revisão do benefício. Porque se o segurado recebia aí acima do salário mínimo, com a antecipação, ele recebeu apenas um salário mínimo. Então, já temos, além da demanda das perícias a serem realizadas, ainda a revisão desses benefícios. Os atendimentos a partir do dia 4 serão agendados. A pessoa que se sentiu prejudicada pela falta de atendimento durante o período de pandemia pode solicitar seus direitos e o benefício atrasado. Agora, com a retomada das perícias, né, nós vamos ver como que vão ficar essa situação. Os segurados, eles podem procurar os canais de atendimento do INSS, 135 ou o site do Meu INSS, para que faça esses agendamentos das perícias, para a gente ver como que o INSS, né, como que o judiciário vão conduzir a situação desses segurados que não conseguiram realizar a perícia durante o fechamento da agência. A agência do INSS não informou quantas pessoas ficaram prejudicadas com a falta do atendimento presencial aqui na cidade durante a pandemia de coronavírus, quando a agência esteve fechada. Muitas pessoas, inclusive, chegaram a viajar para cidades da região para realizar a vistoria e não ficar sem o benefício. Fato é que, a partir de agora, essas pessoas que tiveram algum tipo de gasto poderão ser ressarcidas. As pessoas que tiveram que se deslocar para realizar a perícia médica fora da cidade de Patos de Minas, elas têm o direito ao reembolso dessas despesas. Porque se o INSS estava fechado, né, se obstaculou aqui o direito do segurado da realização da perícia na cidade de Patos, a despesa com esse deslocamento é a cargo do INSS. Então, se comprovada a despesa, pode sim requerer perante o INSS o ressarcimento desses valores. A superintendente dos Serviços Natatoriais e de Registro, juíza Roberta Rocha Fonseca, em visita a Patos de Minas, se reuniu com a OAB e outras autoridades para tratar sobre o desdobro do serviço do registro de imóveis no município. Representantes da OAB Patos de Minas reuniram-se ontem com representantes da Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal da Justiça de Minas Gerais e direção do Foro, para tratar de melhorias na prestação dos serviços e desdobro da circunscrição do ofício de registro de imóveis de Patos de Minas. Os representantes do TJMG e Corregedoria Geral da Justiça apresentaram a situação do cartório de registro de imóveis de Patos de Minas e ressaltaram que o ofício de registro de imóveis da cidade, desde 1998, tem previsão legal para ser desdobrada em 3 circunscrições, sendo intenção da Corregedoria Geral da Justiça iniciar os trabalhos necessários para a realização do desdobro, visto que a procura pelos serviços tiveram um aumento considerável nos últimos anos. A lei é de 1998, né, e ela prevê o desdobro de uma serventia de imóveis em mais outras 2, né, de forma que sejam 3. Existe a de São Gonçalo do Abaeté, né, que era comarca e foi extinta e excepcionalmente sobreviveu a serventia, mas ela não está inserida nesse número. Então serão desdobradas em 3, permanecendo a de São Gonçalo até que haja vacância daquele cartório lá. Segundo a juíza auxiliar da Corregedoria da Justiça, o desdobro ocorrerá através de concurso público, mas sem previsão para a data. Ontem nós tivemos uma reunião com o prefeito municipal que encaminhará para o tribunal número de unidades imobiliárias, urbanas, rurais, área territorial, né? Porque precisamos de todos esses dados para traçar as linhas da divisão. Uma vez acontecido isso, que nós esperamos que termine até março, no máximo, essas 3 serventias serão colocadas para concurso, né? Havendo concurso, o candidato sendo aprovado poderá escolher uma delas. Então, isso vai depender muito, nós não podemos ter exatidão desse prazo, porque o concurso, ora demora, ora é ligeiro, mas o que importa é que foi dada a largada, né? Ainda segundo a Justiça, não há possibilidade de algum cartório ser instalado em outra cidade, que não cedia a comarca de Patos de Minas. A comarca de Patos de Minas, né, cuja sede naturalmente é aqui a cidade, ela é composta também pelos municípios de Lagoa Formosa, São Gonçalo do Abaeté e Varjão de Minas. Pela lei,
os registros imobiliários, né, os cartórios de registro de imóveis, eles devem estar na sede da comarca. Por quê? Porque eles estão sujeitos à fiscalização do diretor do foro, que ordinariamente fica aqui. Então, por essa questão fiscalizatória, né, de estar ali sob a luz, sob a orientação do diretor do foro, ele não pode estar distante da sede. Daqui a pouco aqui no News, com o técnico interino do Cruzeiro, o time fecha a participação na Série B do Brasileiro. Na reta final do Brasileirão, o Atlético joga de olho na briga pelo título. O RT se prepara para o Mineiro e, claro, anuncia reforços e jogo amistoso. Vamos falar de futebol, né? O técnico Felipe Conceição já comunicou à direção do Guarani que mantém conversas com o Cruzeiro e deve assumir o comando da Raposa na próxima semana. Enquanto isso, o time será comandado por Célio Lúcio, que atuará como interino na partida de logo mais às 21h30 contra o Paraná, a última partida da Série B 2020. O auxiliar técnico, ex-zagueiro do clube estrelado e agora interino, disse que este é um momento especial em sua carreira. Eu encaro como se fosse uma final de Copa do Mundo, né, para mim. Representar o Cruzeiro, um clube com 10 milhões de torcedores, com tantos títulos, com tantas glórias, não deixa de ser uma grande oportunidade. E como eu já conheço o Cruzeiro desde os 13 anos, não vai ser diferente para mim. Estamos com alguns problemas, algumas situações, mas a gente tem que ir lá para fazer o melhor e conseguir um resultado positivo. Não foi uma temporada fácil e o auxiliar avalia como oportunidade de aprendizado em meio às dificuldades enfrentadas pelo clube. Além disso, ele revelou a intenção de se tornar treinador futuramente. Olha, um ano de muito aprendizado, um ano muito difícil, né? Estou no Cruzeiro desde os 13 anos e para mim foi o ano mais difícil desde esses 13 anos. Completo aí 11 anos já na segunda etapa da minha carreira no clube e um ano já no profissional, né? E o desgaste foi muito grande e eu tenho uma coisa a dizer, que a gente aprende mais nas dificuldades do que nas vitórias, né? Então foi um ano de um aprendizado muito grande para mim. Convivi com alguns treinadores, né? Cada um com uma metodologia de trabalho diferente. E isso traz uma experiência, uma bagagem muito grande de cada um que teve aqui para a gente trazer para a carreira da gente, trazer para a vida da gente todas as situações que foram vividas nesse um ano de muita dificuldade. Então o aprendizado foi muito grande e eu tenho certeza que as oportunidades elas estão aparecendo. É claro que eu sou um auxiliar fixo do clube, né? E friso isso. Não tenho perspectiva ainda de ser um treinador. A Raposa entra em campo já, né? Às 9h30 da noite. Depois da vitória sobre o Santos, o Atlético alcançou o terceiro lugar com 5 pontos a menos que o Internacional, líder da competição. Faltando 6 rodadas para o fim do Brasileiro, o Galo não pode errar nesta reta final do Brasileirão. Para o lateral Guga, o Galo ainda tem chances de conquistar a taça, mas para isso terá que superar jogos difíceis, como avaliou o jogador. Foi uma vitória extremamente importante para nos deixar ainda mais vivo, né, nessa reta final, na briga pelo título. E daqui para frente vai ser assim, jogo a jogo. A gente sabe que a gente não pode mais bobear, a gente precisa estar somando pontos para seguir vivo. E a gente está bem confiante, está bem focado para fazer valer a pena todo esse esforço que foi feito durante a temporada toda para, né, se Deus quiser, a gente concretizar com o título daqui a pouco. O lateral alvinegro sabe da responsabilidade e importância de pontuar no momento decisivo para seguir sonhando com o título do Brasileirão. A gente sabe que agora não vai ter mais time fácil para se enfrentar, né? Porque todo mundo está lutando por um objetivo dentro do campeonato e acaba sendo mais difícil. Tanto quem está lá embaixo quanto quem está lá em cima
vai todo mundo dar o máximo para somar pontos. Então a gente sabe que não dá para entrar em nenhum jogo achando que vai ser fácil. A gente tem que entrar como se fosse uma final, realmente, porque para nós, cada jogo pode se tornar uma final, né? Porque se a gente deixar de somar pontos, acredito que as chances agora, né, praticamente a gente sai dessa briga pelo título. Então a gente precisa estar somando, precisa estar ganhando, né? E torcer para algum tropeço dos times que estão mais acima, para que a gente vá subindo aos poucos e consiga o nosso objetivo. Então, a gente precisa entrar bem focado nesse jogo. A gente sabe que é uma equipe muito difícil de jogar contra. O time do Fortaleza é uma equipe bem organizada, né? Então, a gente precisa fazer o nosso jogo, é claro, tirar essa pressão também, tirar essa tensão, tentar entrar nesse jogo, claro, sabendo das responsabilidades da vitória, mas não levar essa tensão toda que está nesse extracampo para dentro do campo, né? Porque pode ser pior para a gente. Então, a gente sabe que é um jogo extremamente difícil, a gente sabe que a gente precisa ganhar, mas que a gente possa entrar bem focado, entrar tranquilo, para que a gente possa fazer um grande jogo. A URT segue com a preparação para o Campeonato Mineiro. O clube continua de olho no mercado da bola para contratar reforços e já confirmou a realização do primeiro jogo amistoso da pré-temporada. O elenco da URT teve 99% de renovação. Apenas o jogador da base, Ian Gomes, permaneceu no time. E as novidades não param. No início da semana, o atacante Wesley chegou para integrar a equipe celeste. A gente alinhou muito bem, né, através do nosso diretor, que é o Romero Meira, né, e eu, como gerente de futebol, participo também das contratações. Então nós avaliamos muito bem, como você falou, chegou um atleta agora, o Wesley, um atacante. Então a gente acredita, tá bem esperançoso nesse novo elenco que a gente está formando. Segundo Jonathan, há previsão de chegada de mais um atacante para a próxima semana. A não vinda do Denis, né? Quando a gente recebeu, né, o comunicado que ele não viria mais, então rapidamente a gente procurou por um outro nome, né? Então a gente já acertou a palavra tudo, está resolvendo questões de documentações para esperar a chegada do atleta segunda ou terça-feira. Entrosados, os jogadores já terão seu primeiro desafio, um amistoso no dia 13 de fevereiro. A gente já tem 2 datas, né, que a gente está estudando. Dia 13 a gente já está palavrado, um amistoso. O Centro Universitário de Patos de Minas realizou na noite de ontem o fechamento da temporada de solenidades de colação de grau, com a formatura de mais 3 turmas. Um ano atípico que afetou a todos, inclusive aos formandos do Centro Universitário de Patos de Minas, que colaram grau esse ano. Diferente de 2020, o Centro de Convenções ficou com um público reduzido. Primeiro que a gente fez o maior esforço para atender essa reivindicação dos nossos formandos, que é um momento único, né? Estudaram 4, 5, 6 anos para estarem aqui. E principalmente para a família, né, aplaudi-los e nesse momento dessa luta, dessa caminhada, mas quero dizer também que eles foram guerreiros, que conosco, de mãos dadas, superamos esses desafios. Essa conquista só foi possível porque quando a pandemia se instalou no país, o Unipan se adaptou em tempo recorde ao ensino remoto. Nós começamos, tão logo teve a pandemia, 3 dias depois com as aulas remotas, atendemos as aulas práticas de acordo com a lei. Esperamos retornar agora, na segunda-feira, dia 1º, retornaremos às nossas aulas de maneira remota e dia 22 de fevereiro, aula híbrida, né, que são as aulas presenciais, aquele aluno que fizer a opção, que a lei permite isso, e os que não puderem, né, por algum motivo ou outro, poderão assistir de maneira remota. A fim de evitar aglomerações, cada formando tinha direito a 10 convidados, e a escolha foi feita com muito carinho. Sim, mas o que vale é a presença e a intenção de todos, né? Como se diz, os mais chegados estão presentes aqui e tenho certeza que vai ser uma grande festa e o amor não vai mudar por causa de uma pandemia. A gente teve que escolher os que mais significavam pra gente mas estamos aí. O pessoal tá vendo a gente, além daqui do presencial com as poucas pessoas, tá vendo a gente pela live também, né? Amigos e familiares que acompanharam a solenidade não puderam deixar de demonstrar orgulho pela conquista
vista dos agora profissionais. Acredito que não é da forma como nenhum estudante imagina quando inicia o curso, né? É um momento que a gente quer reunir muitas pessoas, muitos amigos, e esse ano não pôde ser assim. Mas só de estarmos aqui reunidos, acredito que já é uma vitória, né? Já é um presente, um ano tão difícil para todos. Para a gente é uma satisfação muito grande, né? Ver os nossos filhos estarem assim concluindo mais uma etapa da sua vida, né? E com toda a segurança, né? Baseado nisso que nós estamos aqui, mas com o distanciamento social adequado, que eu acho que é uma preocupação muito grande da Unipan. E encerrando a temporada de colações, o reitor do Unipan, Milton Roberto, ficou satisfeito e orgulhoso em entregar mais profissionais no mercado de trabalho. Também o anseio dele, a vontade das pessoas, da família, a necessidade também que se torna imperiosa. Então a gente teve que agir rápido, pensar nessas pessoas, pensar no mercado também que está demandando diversos tipos de profissionais nas mais diversas áreas, e aqui hoje estamos encerrando. Em instantes tem a nossa análise de notícias aqui no News. Mais 3 óbitos são confirmados e Patos de Minas chega a 107 mortes por Covid-19. 81 novos casos da doença são registrados em 24 horas. O prefeito disse que o ritmo de contágio da Covid-19 em Patos de Minas é 30% maior do que a média do estado. E vacinas da Coronavac e AstraZeneca são entregues à Superintendência Regional de Saúde em Patos de Minas. Agora é hora da nossa análise da notícia aqui no NTV News, hoje com o jornalista Matheus Borges, que divide a tela comigo e está aqui conosco hoje na bancada. Olá, Matheus, boa noite. Olá, Dair, boa noite para você que está em casa. Matheus, o município de Patos de Minas confirmou mais 3 mortes em decorrência da Covid-19, viu? E chegou aí a 107 mortes, portanto, 107 óbitos desde o início da pandemia. As informações constam na página Painel Coronavírus, né? E também nesse boletim que aparece aí na tela. Mais cedo a gente, visitando a página lá, e conseguiu esses números, e também no boletim publicado agora no início da noite, né, pela Secretaria Municipal de Saúde. De acordo com os dados, as vítimas faleceram entre a terça e a quarta-feira desta semana, sendo um homem de 38 anos e 2 mulheres de 56 e 90 anos de idade. Matheus, aí nós temos na tela então esses números, né, esse comparativo com os boletins entre ontem e hoje, nesse intervalo aí de 24 horas, portanto. Olha só, Daí, hoje nós tivemos então a divulgação desses 3 óbitos. Ontem ainda eram 104, hoje já são 107 óbitos. Quanto ao número de pessoas tratadas, ontem eram 4.757 pessoas tratadas, hoje já são 4.814 pessoas. A gente percebe aí pela questão de números e também de porcentagem, que a porcentagem de cura é a mesma de ontem, se manteve em 88,13%. Nós tínhamos ontem, Daí, 506 pessoas se recuperando em casa. Já hoje nós temos 531 pessoas que estão em casa e lutando pela vida contra a Covid-19. Já os casos confirmados, 5.397 ontem, hoje 5.478. Em 24 horas, Odair Cardoso, mais de 80 casos confirmados aqui em Patos de Minas. No número de pessoas internadas, a gente percebe, Odair, que nós tivemos uma queda aí. Ontem eram 30 pessoas, hoje são 26 pessoas, sendo que dessas ontem 7 estavam em UTI, já hoje 6 pessoas estão na UTI aqui em Patos de Minas. Nós vamos fazer também, Matheus, o nosso comparativo da ocupação de leitos, né, essa taxa aí que a gente fica de olho nela. E olha, informações da Prefeitura é de que o Hospital Regional Antônio Dias está com 10 UTIs ocupadas. Ele tem 10 e as 10 estão ocupadas. Né? No Hospital de Campanha, 7 das 9 UTIs estão ocupadas. Portanto, apenas 2 UTIs em Patos de Minas. Lembrando que o Hospital Regional ele atende Patos e toda a macro-região, né? Tem são dezenas de municípios atendidos pelo Hospital Regional em Patos de Minas. O de Campanha é o da nossa micro, né? O que atende Patos de Minas, que está aí com 7 das 9 UTIs ocupadas e, volto a dizer, o regional está com todas as 10, segundo a Prefeitura, todas as 10 UTIs ocupadas nesse momento. Uma preocupação, né, Matheus? Já que nós temos na tela esses números aí dessa ocupação hospitalar, essa estrutura que precisa ser mantida para que a gente não chegue aí a um colapso na saúde.
Olha, tudo isso vem de encontro ao fechamento da ala de Covid lá na UPA, em Patos de Minas. A transferência dessa ala valendo a partir do dia 1º de fevereiro lá para o hospital de campanha. Vem também do fechamento de leitos clínicos, fechamento de UTI. Será que realmente esse estudo aí previa tudo isso que está acontecendo aqui em Patos de Minas? Será que não é a hora de, vamos voltar atrás aqui, vamos reabrir estes leitos que nós fechamos? Porque a gente está tratando de vidas importam e a gente sabe, com o hospital regional aqui, 10 UTIs, as 10 estão ocupadas. E aí, como que se faz a partir de agora? Vamos colocar as pessoas de Patos de Minas, vamos colocar as pessoas que são atendidas de toda a região, que vêm aqui para Patos de Minas, onde? Pois é, nós temos aí essa preocupação com esse aumento nesses números. E olha, em entrevista à nossa reportagem, Matheus, ontem, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, ele se mostrou preocupado com a velocidade do avanço da Covid em Patos de Minas. E segundo ele, segundo o gestor, o ritmo de contágio no município está superando ao do estado de Minas Gerais. A gente tem essa fala que a gente separou dele aí, vamos colocar. Patos de Minas tem um ritmo de contágio nesse momento 30% maior do que o ritmo de contágio da média de Minas Gerais. Ou seja, os casos estão crescendo em Minas Gerais a um certo ritmo, em Patos está 30% mais rápido o aumento. Então, o que torna a situação menos grave é que a maioria desses casos estão acontecendo com pessoas jovens, e elas não estão sendo hospitalizadas. Mesmo assim, a gente chegou a ter as UTIs cheias, mas o número de casos tem crescido absurdamente. Matheus, essa informação ela é gravíssima, ela é uma informação que nos deixa preocupados, tem que deixar todos preocupados, porque nós temos aí uma margem de contágio, né, maior, nosso contágio é maior do que a média do estado de Minas Gerais. De todos os 853 municípios, se você for pegar a média do estado de contágio, Patos de Minas está ali com 30%. A mais, o que é muito grave. Essa informação é de ontem, o prefeito gravou ontem com a gente essa informação. Agora, aí tem uma questão, né? A maioria desses casos são de pessoas jovens. Essas pessoas jovens que precisam ir são as que mais produzem, né? São as pessoas jovens que mais saem para trabalhar, são as pessoas jovens que também se aglomeram mais nos eventos, e essa fatura, essa conta, ela vem. E ela vem dessa maneira, ela vem aí refletindo nesses números que estão nos boletins e que o prefeito acabou de dizer, desta questão de ter um contágio maior do que a média no estado. Algo muito preocupante, né? Odair, colocar números, falar sobre fatos, a gente até consegue compreender. Mas além de compreender isso, é preciso entender que por trás de números existem vidas. Sejam pessoas jovens, sejam pessoas idosas. Se são pessoas jovens que estão se contaminando, por mais que se diga assim, olha, o jeito que a Covid age em uma pessoa jovem pode ser mais leve. Mas nós sabemos que a Covid mata pessoas jovens, mata pessoas de todas as idades. É um número preocupante, independentemente de idade, é preciso de ação. Ok, tem um número de 30% mais crescente em comparação com todo o estado. Quais ações serão feitas para se combater a Covid aqui em Patos de Minas? Quais serão as ações que serão tomadas para que se possa prevenir aí o contágio de pessoas jovens que estão no trabalho todos os dias e também dos familiares dessas pessoas? Pois é, até porque essa irresponsabilidade de quem se contagia, de quem pega a doença numa aglomeração, essa irresponsabilidade pode não resultar na morte do jovem, pode não resultar na morte dele, mas resulta na ocupação maior dos leitos por esses jovens que precisam também ser hospitalizados quando o caso chega nesse ponto. Mas esse jovem, por mais que ele não morra da doença, ele leva essa doença para casa, para os seus parentes mais velhos, até com comorbidades, e aí pode provocar a morte dessas pessoas. Matheus, mas o que pode abrandar isso, o que pode minimizar isso, melhorar essa situação, é a vacinação que a gente está vendo que está ocorrendo no país inteiro a passos lentos. Mas hoje, Patos de Minas recebeu mais 3.350 vacinas contra a Covid-19. Elas foram entregues 2.300 doses da AstraZeneca e 1.050 da Coronavac. A Superintendência Regional de Saúde deve repassar os lotes ao município na próxima segunda-feira.
Nessa sexta-feira, a Superintendência Regional de Saúde recebeu 4.500 doses da vacina AstraZeneca e mais 4.200 doses da Coronavac. Nós conversamos com a superintendente Noemi Romero sobre como será a distribuição e assim também como a diferença no intervalo das aplicações. Metade desse quantitativo veio no frasco unidose, que foi da mesma forma que nós recebemos a primeira remessa, frascos unidose. E a outra metade, dessa vez, veio com frascos de 10 doses em cada frasco. Então isso complica um pouco a distribuição das vacinas, porque às vezes o quantitativo que vai para cada município é ímpar, é um número ímpar, então a gente tem que arredondar para mais. Então isso complica um pouco, mas de todo jeito dá certo. Segundo Noemi, a diferença entre as vacinas está no intervalo de tempo entre as doses. Para a segunda dose da Coronavac, o intervalo é de 15 dias. Já para a AstraZeneca, o intervalo é de 90 dias. O intervalo entre a primeira dose e a segunda dose da AstraZeneca é de 90 dias. Então, todo esse quantitativo de 4.500 doses que nós recebemos vão ser utilizados todos agora. E daqui a 90 dias nós esperamos ter recebido mais, né? E aí será feita a segunda dose dessas 4.500 que vieram. Então isso amplia um pouco o número de pessoas que serão alcançadas pela vacinação agora, nesse momento. Da Coronavac, o intervalo entre as doses é de 15 dias. Então, nós seguramos metade, né, das doses que a gente vai distribuir para os municípios aqui no almoxarifado da Regional de Saúde, para depois a gente entregar a segunda dose para os municípios. Longe de terminar a primeira fase de imunização, a superintendente falou sobre a dificuldade em cadastrar todos os profissionais de saúde que integram o grupo prioritário. A gente viu que esses sistemas estavam com falhas, porque o CNES não é atualizado pelas instituições e aí a gente fica com muita falha. O cadastro de estabelecimentos asilares também não estava atualizado. Então, não cobriu todo mundo que precisava cobrir. Então, o que o Estado fez? Ele elaborou um questionário para que os municípios respondessem e fizessem um levantamento real do que era a realidade de cada área que eles tinham. As doses permanecerão na superintendência até segunda-feira pela manhã, que é quando as prefeituras passarão no local para recolher as suas doses. Ainda de acordo com Noemi, vai ter vacina para toda a população. E a expectativa é que venham remessas com maiores quantidades. Eu acredito que sim, vai ter vacina para todos, mas é preciso que a gente tenha paciência, porque realmente não vai ser tão rápido. Eu creio, a gente imagina que no decorrer deste ano a gente ainda vai estar vacinando, não vai ser uma coisa assim muito rápida. Matheus, lembrando que o pessoal que vai tomar a segunda dose agora é da Coronavac, são as pessoas que foram vacinadas naquela primeira fase, né, há 15 dias. O que ocorre? Chegaram outras vacinas, desta vez da AstraZeneca. E aí tem muita gente confundindo. Mas chegaram mais vacinas, vamos vacinar mais pessoas. Mas é que as pessoas têm que entender o seguinte, o patente tem que entender que essa vacina chega e ela é fracionada em 2, porque são 2 doses, né? Sim. Não pode confundir isso para achar que estão sendo vacinadas pessoas em menor quantidade do que deveria, mas está ocorrendo isso em menor quantidade. Mas tem que se entender que esse público prioritário, ele precisa de 2 doses dessa vacinação, né? É o que se recomenda, principalmente quando o assunto é da Coronavac. Mas sabe, Odair, quando a gente fala de grupos prioritários, pessoas se vacinando, graças a Deus que temos muitas pessoas se imunizando aqui em Patos de Minas, em todo o mundo. Mas a gente precisava que se abrisse um pouquinho mais esse leque de grupos prioritários, além dos profissionais que estão ali diariamente lutando contra a Covid-19, precisaria que se abrisse um pouquinho mais o leque para que outras pessoas que estão na linha de frente também pudessem
se vacinar e, consequentemente, também, Odair, que tivéssemos aí a possibilidade de termos muito mais vacinas, que nós não esperaríamos aí pessoas dizendo, líderes dizendo, nós temos mais de 50 milhões de vacinas e se o governo brasileiro não comprar, nós vamos exportar, vamos vender para outros países. A gente precisa entender que nós estamos falando de um todo, estamos falando de um país e que a partir de agora nada, há um bom tempo é uns pelos outros, é um lutando pela vida do outro. Até porque essa possibilidade ela foi levantada justamente com relação a essas 50 milhões de doses, que se o governo não se manifestasse rapidamente para comprar essas doses, elas seriam oferecidas para outros países e até para os municípios e estados, né? O que aí já tem uma outra situação, uma outra conotação. Não se sabe se realmente é uma questão política, mas também uma questão mercadológica, né? O que o cidadão espera é que essas vacinas cheguem, porque se você for colocar no todo mais de 200 milhões de brasileiros com o quantitativo de doses que está sendo repassado aos municípios, a gente vai ficar aí um ano inteiro tentando vacinar as pessoas e não vamos conseguir, né? E enquanto isso, a gente vê, por exemplo, pegando apenas um gancho de pessoas que podem estar aí no combate à Covid-19, por exemplo, a volta às aulas, os professores. As aulas serão retomadas, os professores terão que estar ali nas salas de aula com contato com estes estudantes. E aí, por que nós temos esse montante aí? Por que a gente não vai vacinar essas pessoas também que em breve estarão aí em uma escola, saindo todos os dias e correndo o risco de se contaminar? Até porque esse grupo prioritário, ele já tem estipulado o seu momento. Professores, o problema é esses imunizantes chegarem em quantidade para alcançar esse grupo prioritário, né? Porque, e a demora também. Porque essa demora faz com que aconteça a volta às aulas, ainda que no primeiro mês elas sejam aí remotas, mas em março a previsão é que, por exemplo, no município já sejam aí presenciais. Então, assim, essa quantidade de vacinas é que tem que aumentar esses repasses para que chegue nesses grupos prioritários também, né? É deixar a política de lado e fazer ação. É verdade. Nós vamos dar uma parada aqui, Matheus, rapidamente. Na sequência, aqui no News, Justiça determina a redução de salários de prefeito, vice-prefeito e secretários em João Pinheiro. E visitas são suspensas no presídio Sebastião Satiro após contágio de coronavírus entre detentos e também servidores. O Departamento Penitenciário de Minas Gerais suspendeu temporariamente as visitações do presídio Sebastião Satiro, em Patos de Minas. A medida ocorre depois das constatações de casos positivos da Covid-19 entre detentos e servidores da unidade prisional. Em todo o estado, são 30 presídios que são porta de entrada para os presos de Minas Gerais. Desde o início da pandemia, a Secretaria de Estado de Segurança Pública tenta controlar a disseminação do vírus dentro dos presídios mineiros. O Departamento Penitenciário criou 30 unidades prisionais para estar recebendo os presos oriundos da Polícia Civil. São 19 unidades regionais no estado de Minas Gerais. Entre elas, nós estamos na 10ª RISP. A 10ª RISP tem 2 unidades que são portas de entrada, uma masculina, que fica localizado na cidade de Presidente Olegário, e uma em Carmo do Paranaíba. Todas essas unidades prisionais recebem os presos que estão vindo da Polícia Civil. Esse procedimento é pioneiro, foi elogiado pelo Departamento Penitenciário Nacional para tentar minimizar a entrada do vírus no sistema prisional. Ao todo, são 6 unidades prisionais que compõem a 10ª região da Polícia Penal. As unidades são Presídio Feminino de Presidente Olegário, Presídio de Carmo do Paranaíba, Penitenciária de Patrocínio, Presídio de Monte Carmelo, Presídio de Comoromandel e Presídio de Patos de Minas. Apenas 2 das 6 unidades prisionais tiveram registros de detentos contaminados com o coronavírus. São 18 casos atualizados até agora. 1 está na cidade de Carmo do Paranaíba e 17 presos com a Covid no Presídio de Patos de Minas. O número de contaminados aumentou em quase 50% da semana passada para cá. Em toda a região, 5 policiais penais já foram afastados com a suspeita da doença. Nos 3 pavilhões do presídio de Patos de Minas, os presos contaminados estão em quarentena. A unidade prisional, a partir do momento que ela faz um teste e é detectado 3 indivíduos privados de liberdade com sintomas ou até mesmo confirmados Covid, é decretado o surto através do município. A unidade passa total pela uma higienização periodicamente,
né, ou semanalmente dentro do próprio cárcere, né, e toda a área administrativa também. O pavilhão em que o preso se encontra, ele é isolado, totalmente isolado, não sai nenhum preso de dentro desse pavilhão, ele passa lá pelo período de quarentena, vai passar também, a partir do momento que é decretado o surto, pelo um ciclo de 42 dias, né? Dentro desses 42 dias são divididos de 3 etapas, 14 dias, né, de isolamento, depois disso aí começa a fazer a observação e assim sucessivamente. O primeiro caso confirmado de Covid em um presídio da região foi registrado em outubro do ano passado. Em Patos de Minas, as visitas estão suspensas por um período de 42 dias. Dentro da unidade prisional, né, que é decretado o surto, as visitas são suspensas. O sistema prisional ele também segue o Minas Consciente. Hoje nós estamos na onda vermelha, mas o preso ele não deixa de fazer contato com a sua família. Existem 3 modos de contatos que o sistema prisional adota. O primeiro é através de cartas, né? Então o sistema prisional ele não deixa de enviar ou receber as cartas vindo das famílias dos presos. O segundo é através da videoconferência. Então todos os presos também têm o trabalho de videoconferência. E o terceiro, não estando na onda vermelha e aí na onda verde, tem a visita presencial. Então hoje nós utilizamos 3 meios de contato com a família. Além, não sendo visita presencial, estando na onda vermelha, você ainda tem também a ligação, que o preso faz a ligação através da assistente social com a sua família. Nenhum preso entra e nem sai hoje do presídio de Patos de Minas. Segundo a Sejusp, os presídios só adotam regras mais rigorosas quando 3 presos dentro da unidade são contaminados pelo vírus. Detentos de todo o Brasil estão na lista de prioridade para a vacinação. O controle dos casos só deve acontecer quando milhares desses presos forem vacinados. A vacinação, os presos eles têm prioridade e nós vamos estar seguindo o calendário que o nosso governador estabeleceu junto com o protocolo de saúde. Matheus, novamente o quantitativo de vacinas que precisa chegar também para esse público aí prisional, né? Mas aí essas medidas todas citadas são muito importantes, precisam ser tomadas, até porque nós temos aí já pelo menos 8 detentos que foram confirmados coronavírus, 2 funcionários, né, dessa unidade prisional também testaram positivo. Medidas precisam ser tomadas para que isso não se alastre, não vire ali um surto maior, né, de casos do que já está ocorrendo ali no presídio aqui em Patos de Minas, né? Odair, se aqui de fora os cuidados precisam ser redobrados, lá dentro mais do que nunca, né? Certeza. Ô, Matheus, a gente muda de assunto, vamos falar de política, porque a Justiça determinou redução dos salários do prefeito, do vice-prefeito e de secretários em João Pinheiro. A decisão acatou o pedido de uma ação popular que alegou irregularidades na aprovação do aumento salarial. A decisão proferida pelo juiz Maurício Pinto Filho acatou o pedido de uma ação popular ajuizada por Marlon Marques Melgaço em face do município de João Pinheiro e do prefeito Edmar Xavier Maciel, alegando irregularidades na aprovação do aumento salarial para o Executivo Municipal e secretários. A ação cita que, mesmo diante das dificuldades provocadas pela pandemia do novo coronavírus, o aumento de salários foi autorizado por meio da Lei 2.536 de 2020. Com isso, o salário do prefeito aumentou de 18 mil para 24 mil. Já o cargo de vice-prefeito, o vencimento subiu de 9 mil para 12. Ainda de acordo com o texto, a ação questiona o fato da lei ter sido editada em menos de 30 dias antes das eleições municipais e com um prazo inferior ao previsto na lei orgânica do município, que é de 180 dias. Em outro ponto, destaca-se que os valores que vinham sendo recebidos pelo Executivo e secretários estariam sendo realizados com montantes acima dos que foram fixados em uma lei municipal de 2016. Após a análise das alegações, o juiz concedeu tutela de urgência pleiteada, determinando a suspensão dos efeitos remuneratórios para que o atual gestor faça a adequação dos valores que estão sendo pagos ao prefeito, vice-prefeito e secretários. Matheus, não foram cumpridos os prazos legais aí, foi feito. Essa irregularidade é justamente por causa do prazo, né? Muito próximo das eleições e não se respeitou a lei orgânica que determinava 180 dias para isso.
A Justiça entendeu que realmente o novo gestor o gestor atual deve aí retomar isso, voltar os valores e, claro, ressarcir os cofres se já tiver sido recebido aí qualquer valor desse montante aí que irregularmente foi aprovado aí pela Câmara no final da gestão passada. Se tem regra, tem que cumprir, né, Odair? Se não sabiam dos prazos, deveriam pelo menos estudar, tentar entender melhor. Muito bem. O NTV News não dá tempo de mais nada para hoje. Matheus, obrigado por ter participado conosco aqui hoje na bancada. Volte sempre, viu? É sempre um prazer, Odair. A gente fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, uma boa noite a todos e até lá. Boa noite e até segunda-feira.